da Igreja Presbiteriana Renovada de Fortaleza. Estamos. O 10º Congresso Unificado. Estamos. Dias 23, 24, 25 e 26 de outubro. Estamos, Mas não somos. estamos, Encerramento na direção das senhoras. Aleluia, glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos de pé, vamos orar ao Senhor desta noite, coração e eterno. Levamos aqui a nossa voz ao teu trono, Pai. Aqui estamos mais uma vez para celebrar o teu nome, Senhor Deus. Pedimos a tua presença gloriosa neste lugar. Recebe tudo aquilo que há ser feito aqui, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Que teu Espírito Santo possa, meu Deus, nos dar cada servo teu que vai te adorar em louvor, na adoração de Deus, na ministração da tua palavra, meu Pai. Ó Deus amado, que o Senhor receba o aroma suave as tuas narinas, meu Pai, e haja de uma forma toda especial o coração da tua igreja, alegrando, visitando, fortalecendo, derramando da tua graça, do teu poder, da tua unção sobre as nossas vidas, Pai. Assim, meu Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve nossa Santa Paz do Senhor, amém? Estamos alegres, né? Porque estamos realmente na presença do Senhor. Cumprimento a igreja para o Senhor. Vou louvar a obra santa do Espírito. Obra santa do Espírito, esta calma do Senhor.
que de Deus descia do céu, adereçado com uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu e disse: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus está com eles, e será o seu Deus. E Deus estará seus olhos todos lados, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. E aqui estava sentado sobre o trono, disse: Eis que está com nós todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que te der sede, de graça me darei a fonte da água da vida. Quem descer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. João 16, fala, nós somos do mundo, como eu e o mundo não sou. Essa palavra não é triste, para que a gente possa lembrar que nós estamos, mas nós somos. Como foi que a palavra inicial, nos aguarda um novo céu, uma nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra foi dita, né? O que vencer. Então isso significa que existe uma batalha a ser vencida. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor já está aqui sobre esse aqui vai ser aonde sou e para onde eu vou. Não sou o que disseram que eu sou, estou de pé. Não vou perder a fé no Deus de Abraão. O Egito não ganhou meu coração. O eu sou, o que sou, revelou seu amor. Queimou tudo que há em mim. O eu sou, o que sou, revelou seu amor. Queimou tudo que há em mim. Cresci aqui, mas seja onde estou e pra onde eu vou. Não sou o que disseram que eu sou, estou de pé. Não vou perder a fé no Deus de Abraão. O Egito não ganhou meu coração. O eu sou, o que sou, revelou seu amor. Queimou tudo que há em mim, O eu sou, o que sou, revelou seu amor. Queimou tudo que há em mim, Meu Deus, estamos aqui, mas não somos daqui. Glória a Deus, aleluia. Suscitaram quando quiseram a morte, e protegido quando quiseram a sorte. O grande eu sou me encontrou. E quando eu só enxerguei minha fraqueza, aleluia, glória a Deus. Nós estamos a noção, a gente pode ter essa convicção que a gente não pode se apegar a coisas terrenas e esquecer que há um céu, que é uma casa esperando por mim e por você.
Aleluia. Quem já sentiu a presença de Deus neste lugar, dá glória a Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor. Estamos, mas não somos. Aqui nós adoramos, nós cantamos, nós salmodiamos a Deus. E o salmista da Bíblia já dizia: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas é apenas um ensaio, irmãos. Lá na glória será eternamente louvor e adoração a Deus. Amém? Então façamos isso com muita alegria aqui, porque o Senhor é presente em nossos corações, em nossas vidas. Nós nos alegramos, aleluia, com a presença do Senhor, porque só a presença dele nos traz fortaleza, a sua alegria. Louvado seja Deus. Ele conhece a minha irmã também está aqui, é nosso filho. Eu inclusive vou estar com ele. Pessoal da igreja do Pai do Senhor, amém? Irmãos, eu vou ser breve. O pregador desta noite é o pastor Ivo. Eu tenho o prazer e a alegria de encontrá-lo aqui na igreja, na segunda igreja. Estivemos no primeiro mais um mês, mas europeu, esse ano algumas vezes, na verdade, está alojando ali, comigo ali na salinha, ali no leste da igreja. É um prazer muito grande encontrá-lo aqui comigo, a irmã Adriana, que sempre recebe também esse europeu. E também, da mesma forma, quero dizer da minha alegria estar aqui ao lado deste pastor, que é um amigo, é uma pessoa que eu amo de coração. Pastor Wilson, a irmã Antônia, que está aqui, ela está visitando seus filhos que moram fora. E louvo a Deus pela vida do pastor Wilson, da irmã Antônia. Chegando aqui, encontrei a irmã Marta, que é esse amor de pessoa que tem um carinho tão grande por mim, ela sabe que eu tenho um carinho muito grande por ela. A Patrícia, o Jéssica, que estão ali. É uma alegria encontrar todos os irmãos. Eu queria dizer para a igreja, ao finalzinho dessa minha saudação, eu quero trazer uma palavra, para dar uma leitura bíblica, mas eu quero dizer para os irmãos que está aqui na segunda igreja do Bom Jardim, como eu disse, é um motivo de alegria. Eu ontem estava lá na igreja do Jari, comemorando lá os 20 anos da igreja, com o pastor Chardon. Na ocasião, eu disse para os irmãos, quando tive a oportunidade, que também está sendo concedida hoje, e dizer da alegria de servir a Deus nesse ministério, que é o ministério da igreja presbiteriana renovada. Eu congrego ali na primeira igreja, juntamente com o nosso pastor Zé Gomes, sempre a Jesus ali, que é 21 de janeiro de 2001. Então já faz 25 anos que a gente serve ao Senhor ali. E algumas pessoas nessas minhas andanças, nessa minha vida pública, já chegaram para mim
e hoje eu estou aqui para abraçar a todos os irmãos desta igreja. E para finalizar, pastor Lúcio, para não tomar o tempo, eu queria deixar uma passagem bíblica que está escrita lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. Hoje que está finalizando esse congresso unificado, mas pelo que eu estou vendo hoje, é o dia das mulheres, o dia das senhoras, teve o dia dos jovens, das crianças, não sei se teve o dia dos varões, mas é um congresso unificado e hoje é o dia das senhoras. Ele diz assim: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Disse-lhes que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, aqui nós estamos com muitas Marias que talvez deixaram algumas coisas para fazer em suas casas, mas a sua prioridade é estar nos pés do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus pela vida de todas as Marias que aqui estão, de todas as irmãs que se dedicaram, que se entregaram, que priorizaram estar na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, porque essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte, que é estar nos pés do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus possa abençoar poderosamente a todas as irmãs, obviamente a todos os irmãos, os jovens, crianças e ao pastor desta igreja, para que esta igreja continue sendo um canal de bênção para abençoar muitas vidas que ainda não conheceram ao Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado aqui, pastor Ivo, para a gente fazer essa oração, abençoando a vida dele, para que ele seja um canal de bênção, um canal de Deus, para abençoar nossas vidas. Feche seus olhos aí, vamos estender suas mãos aqui para orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai celestial, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, na tua presença, Pai. Ó Deus, queremos nesta hora, Senhor, interceder pela vida do teu filho, Senhor, pastor Ivo, que será, ó Deus, o canal que o Senhor o escolheu para transmitir, Senhor, a tua palavra. A tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que a espada de Deus vivo. Ó Deus, em nome de Jesus, encha, Senhor, o teu filho com a tua unção, com a tua graça, com o teu poder. Que ao abrir e fechar a sua boca, Senhor, o Senhor possa estar colocando palavras, ó Deus, que venham do alto, Senhor, para abençoar o teu povo, Senhor, para ministrar, Senhor, os corações que aqui se encontram. Ó Deus, em nome de Jesus, eu ministro a tua bênção sobre a vida do teu filho e declaro, Senhor, que nesta noite nós iremos, ó Deus, ser impactados pelo poder da tua palavra e pela unção do teu Santo Espírito. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É sempre uma alegria, uma satisfação, mas também uma grande responsabilidade. Ministrarmos a palavra do Senhor não é ministrarmos qualquer coisa. Ministrarmos a palavra
do Senhor é ministrarmos a presença de Deus que está na nossa vida. Não somos, apesar de estarmos nesse mundo, nessa terra, por um pouco espaço de tempo, pois Jesus deixou bem claro, em João 14, versículo 1 adiante, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito, pois vou vos preparar lugar, diz o Senhor. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei, para que onde eu estou, diz Jesus, estejais vós também. Por isso que ele diz: vós estáis aqui, mas não sois daqui, vós sois do céu, porque Jesus virá te buscar. Que maravilha! E a Bíblia diz que Jesus, continuando, ele diz: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mas Tomé se levanta e diz: não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus declara isso, Felipe chega para ele e diz: Senhor, nos mostra o Pai, e isto nos basta. Jesus olha para Felipe e diz: há tanto tempo eu estou convosco, não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Glória a Jesus. Não crees tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, porque as obras que o Senhor Jesus Cristo realizou, ele realizou conforme o seu Pai ordenou. Louvado seja Deus. Amém? Dê mais uma vez salva de palma ao Senhor Jesus. Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Meus queridos, estar aqui para mim é uma oportunidade muito grande e muito maravilhosa. Primeiro, porque não era para mim estar aqui. Eu declarei algumas vezes que a minha vida, ela está dividida, como o tempo está dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Aceitei a Jesus com 24 anos de idade. Estou com 48 anos de idade. Vivi 24 anos longe de Cristo e tenho 24 anos de fé na presença do Senhor Jesus. E meus queridos, foi o que aconteceu de mais precioso na minha vida, foi conhecer o Senhor Jesus. Rapidamente, para quem não sabe, eu antes de aceitar Jesus, eu havia colocado a corda no pescoço para tirar a minha própria vida. Eu estava desiludido da vida, eu estava sem nenhum ano de viver, e ali eu desisti de viver e me despedi do Senhor. Era uma madrugada de uma certa noite sombria para mim, e só minha mãe, no momento da minha família, era evangélica,
De repente ela desperta na madrugada porque ela tem uma visão do filho dela, vivo, eu, a minha pessoa, morrendo asfixiado. E a minha mãe, quando despertou com aquela visão, quando ela teve uma visão, ganhando um sono, uma revelação, ela colocou os joelhos no chão e na beirada, na cabeceira de sua cama, ela começou a orar pela minha vida. Escute bem, meu Senhor, nada na terra faria eu desistir daquilo que eu estava prestes a fazer. Mas quando Deus desperta minha mãe começa a orar por mim, eu que estava quase 100 quilômetros de distância dela, me lembrei dela nesses termos, me deu meu coração, a minha mente. Se tu fizer isso com a tua vida, tu vai matar também a tua mãe, tu vai promover uma dor grande para a tua mãe, ela merece dar o sofrimento, ela merece dar dor. Escute, meus filhos, ali eu comecei a chorar, tirei aquela corda do meu pescoço, sentei na beirada da minha rede, eu nunca havia rezado. Naquela noite eu orei no Pai Nosso. Com 2 semanas aproximadamente, a minha mãe chega em Fortaleza e diz: meu filho, eu vim cuidar de você. Eu vim com a quantidade sendo cuidado pela mãe. Ela disse: porque Deus me mostrou assim, assim e assim. Fiquei assustado, não havia feito nada disso a ninguém. Mas também não declarei a ela, fiquei na minha e falei: mãe, olha Deus, aqui tem uma igreja, tem uma irmã aqui que eu conheço, eu vou falar com ela para ela levar a senhora para a igreja. Marcamos uma noite, não deu certo, marcamos segunda noite, não deu certo, marcamos uma terceira noite, também não deu certo, eu fiquei com a minha mãe, não chame mais ninguém, eu vou com a senhora. Propósito de Deus é um negócio fenomenal. Fui pro culto mais minha mãe, sentei numa cadeira branca de plástico como essa, irmãos, parecia que tinha um negócio nessa cadeira que eu não ficava quieto, e eu queria sair, e aquele negócio, aquela perturbação, e eu mais algo me segurou dentro da cadeira. Pastor Ageu estava pregando, a gente muito aqui conhece o pastor Ageu, grande homem de Deus, né? Meu pai na fé. E quando o pastor Ageu terminou a mensagem, eu não havia entendido nada, aquela perturbação não havia deixado. Um certo irmão, chamado Flávio, ele já partiu, Deus dele, ele chegou para mim e disse: jovem, você quer aceitar Jesus? E eu olhei para ele, querendo me livrar dele, e disse que queria. Mas pensei que ele ia sair dali, me levou lá na frente, fiz uma oração, modelo, né, como o pastor Ageu, repeti as palavras que ele falou, não senti nada. O que eu senti foi vontade de nunca mais voltar naquela igreja. Mas, antes de eu sair, eu estava saindo mais a minha mãe, uma certa irmã chamada Eleni, uma mulher também de oração, uma santa serva do Senhor, ela chamou de ser jovem. Deus mandou te dizer que hoje Ele está tapando, Ele está repreendendo o espírito de morte sobre a tua vida. Ele está tapando um túmulo onde tinha ossos lá dentro, e esses ossos eram seus, mas o Senhor está tapando a chapa hoje. Eu me arrepiei todo, olhei para aquela mulher e disse: tem mais. Deus disse que eu não deixasse você sair daqui sem antes orar por você. Irmãos, foi aí onde eu
sobrenatural na nossa vida não é qualquer obra, é algo maravilhoso, é algo grandioso, é algo poderoso. Meus queridos, não sou do mundo. Como você pensa a respeito desse tema? O que ecoa na tua mente? O que ecoa no teu coração? Bom, você está aqui, mas você não é daqui. Quando esse tema vem à nossa mente, a gente lembra de um certo homem que ele peregrinou à procura de uma pátria superior, à procura de um lugar para Deus havia prometido, e não se concluiu
consola, nos fortalece, nos capacita, nos renova, nos guia, nos enche. Não estou só. Você não é daqui. Você é do céu. Você está aqui, mas você não está só. Jesus subiu, mas ele não te abandonou, porque o Espírito Santo de Deus veio somente para estar comigo e com você. E em João capítulo 17 ele faz a oração sacerdotal intercedendo por nós. Escute, ele ora por mim, ele ora por você. E ele diz: Pai, eu tenho isso na terra, antes de ir para junto de ti, guarda-nos. E em João capítulo 18 ele enfrenta o mundo. Judas o trai, Pedro o nega, o julgamento injusto e a cruz se aproximando. Foi nesse contexto que Jesus orou e disse que Pai, eles não são do mundo, assim como também eu não sou. Essa frase é o chamado à intimidade e à separação espiritual. Cristo está dizendo: você vive no mundo, mas pertence ao céu. Escute, olha para cá. Você pode ver isso? Será que você olha para a frente, você olha para a esquerda, você olha para a frente, você está olhando para a sua retaguarda, e você pense, você vendo esse contexto terra, esse contexto mundo, e a gente vê tantas coisas terríveis acontecendo. O próprio salmista no Salmo 91 nos adverte: em 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Quando a gente vai mais para frente, tem um salmo, não me recordo se é o Salmo 121, aonde o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. Mas quando ele eleva os olhos para os montes, consequentemente ele faz uma indagação: mas de onde me virá o meu socorro? Quando você olha para o lado, você olha para o outro, você olha para frente, para trás, ou quando você olha para os montes, o que é que você pensa? E ele diz: de onde me virá o socorro? Mas ele diz: eu entendo que o seu ser diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Jesus. Primeiro, o discípulo de Cristo vive no mundo, mas não pertence a ele. Irmão, você é diferente. Aonde você chega, escute, aonde você chega, você é percebido. Presta atenção numa coisa. Quando Deus me chamou para ir ter carreira, eu estava trabalhando, mais a Adriana, e eu estava trabalhando em condomínio fechado, eu tinha namorado 2 anos
perseguido. Quando eu ia ver, chegando a gente cartão, nós começamos a evangelizar. Tinha algumas casas que a gente entrava e as pessoas chegavam dizendo assim: irmãos, é tão bom quando vocês vêm aqui, a gente sente uma paz, algo diferente, a gente percebe que Deus está na vida de vocês. Irmãos, se Jesus disse que nós somos dessa terra, nós não devemos levar as coisas da terra. Se Jesus disse que nós somos do céu, nós devemos levar as coisas do céu aonde a gente for. Essa é a realidade. Quem é não precisa sair dizendo que é. As pessoas veem você, as pessoas veem o brilho de Cristo na sua vida, as pessoas veem você como luz do mundo, veem você como sal da terra. Aquilo que dá gosto dessa vida. Minha vida não tinha nenhum sabor, mas quando entrou Jesus, o negócio mudou. Os discípulos de Cristo vivem no mundo, mas não pertencem a Ele. João 17,14 diz: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como também eu não sou. O que Jesus aqui está dizendo, irmãos, que nós não somos tudo, como também somos que nem Jesus. A vai entender o meu Marco 3, né? Jesus disse: deles a palavra, e o mundo odiou, porque não são do mundo. Aí Jesus se assemelha a nós sabemos assim como também eu não sou. Escute bem, isso é maravilhoso demais. Jesus não está dizendo para fugirmos do mundo, mas para fugirmos do mundo, perdão, mas para que não nos conformemos com esse mundo. Ele nos enviou ao mundo, mas não nos chamou para sermos do mundo, igual ao mundo, moldado ao mundo. Somos diferentes. Diga eu sou diferente. Ser diferente. Ser diferente. E aonde a gente vai, nós somos denunciados. Lembra que no capítulo 18, Pedro nega Jesus? Pedro nega Jesus quantas vezes? É interessante que as 3 vezes que Pedro nega Jesus, chega uma piada para ele: tu és um dele, não sou. Chega outra: tu és um dele, não sou. Quando pela 3ª vez, tu és um dele, não sou. Diz: é. O teu modo, o teu jeito, a tua palavra te denuncia. Não tem como tu se esconder a tua deles. Coisa boa, hein? Mas tem gente que chega nos caras e diz: eu sou crente. Pedro já chegou dizendo: não sou. Você é. Não sou. Você é. Não sou. Você é, rapaz. Eu estou vendo. Percebi, faz tempo. Escute, o mundo valoriza o que é passageiro, mas o cristão busca o que é eterno. Aleluia. Glória a Deus. Não ser do mundo implica não ser passageiro. Ser do céu implica ser eterno, na presença do Senhor. O mundo prega o egoísmo. Escute, o cristão vive o amor. O mundo tem a morte. Escute, por favor. Olhe para cá. O mundo tem a morte, mas o cristão tem esperança na ressurreição. Você não é do mundo. Aqui é uma temporada. Escute o que Paulo já dizia. Ele disse assim: incomparavelmente melhor partir daqui e estar na glória. Mas eu sou constrangido a permanecer nesse corpo, escute, por causa do amor de muitos. Irmãos, quando chega o dia de Paulo ser decapitado e ser assunto ao céu, muitos irmãos começaram a
Seguir a Ele traz oposição, rejeição, sofrimento, mas Ele também prometeu vitória, escute, e consolo. Jesus também prometeu vitória e consolo. Quantas e quantas vezes nos sentimos abatidos, muitas vezes nos sentimos até soberbos, mas o Espírito Santo vem para dentro, para fora, dentro do meu filho, você não consegue. Quantas e quantas vezes na minha carreira eu pensei em desistir, minha esposa pensou em desistir, nós chorávamos uma noite, dizendo, meu filho, minha vida, e agora? Vamos fazer o quê? Vamos para onde? O que é que vai ser? Escute, a tua diferença entre pensar em desistir e desistir são duas coisas totalmente diferentes. Depois dessa conversa, a gente dizia, minha filha, meu filho, Deus está muito pronto, Deus vai fazer alguma coisa. Ele prometeu. Escute, Ele prometeu. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando o mundo tenta te destruir, escute bem, o Espírito Santo te levanta. Quando o mundo te rejeita, escute, o Pai te acolhe. Quando o mundo te persegue, o céu te recompensa. Não tem como desistir, irmãos. Podemos até pensar em algumas situações, em algumas circunstâncias e desistir, mas desistir nunca. Sabe por quê? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O Espírito Santo prometido no capítulo 16 é a presença que nos sustenta no meio da batalha. Ele é o selo de que pertencemos a outro reino, o reino de Deus. Pertencemos a outro reino. Jesus, quando foi preso e cagado por Pilatos, Jesus disse: sou rei, porque Pilatos não é autoridade sobre você, Jesus. Nem autoridade não tem sobre mim, se o céu não foi dado. Aí ele diz: tu és rei, Jesus não disse isso, alguém de alguém. Para isso eu nasci, para isso eu vim aqui. O meu reino não é daqui, disse Jesus. Jesus disse: se o meu reino fosse daqui, os teus súditos se empenhariam em meu favor, e você, ó, Pilatos, não deveria colocar as mãos em mim. O simpático Jesus fez desses três irmãos um propósito pela minha e pela tua vida. Terceiro lugar, a oração e santificação nos mantém separados do mundo. Escute, se eu não sou do mundo, embora estando no mundo, eu preciso, escute bem, fazer coisas, irmãos, que não são naturais desse mundo. Temos que ter uma vida de oração, temos que ter uma vida de santificação, porque somente isso nos mantém separados.
todo pecado. Quarto e último lugar, o contraste entre o reino de Deus e o reino do mundo. Você já percebeu esse contraste? Ou você acha normal e natural? Irmão, que tem crente andando, achando tudo normal, natural, não é brincadeira. Eu participei de um evento esses dias, lá em Senador Pompeiro, dentro do colégio lá, onde a minha esposa trabalha, dentro também atuou, teve uma peça lá, mas teve uma peça lá, irmãos, que eu fiquei, o Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você, se moveu dentro de mim. Teve uma apresentação lá daquele grupo que alguns anos atrás aí era os rebeldes, entendeu? E foi uma febre, né? Que influenciou muitos jovens, pessoas cantando, bagunçando demônio. Eu sou rebelde, irmão. Rebeldia deixa Deus fluir. Imagine só. Então é um contraste do reino de Deus e o reino do mundo. Primeiro, escute bem, o medo do mundo. Pedro nega Jesus. Pedro estava ainda, presbítero Antônio Rei, abordado no mundo. Sabemos que Pedro se converteu de fato no evento do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre aquele homem. Pedro ali também parece um bispo. É tão impressionante que Pedro parece espalhar as pessoas, porque ele era muito, né? E o que ele falava, ele não fazia, e muita gente não dava fé na palavra dele, nem Jesus, porque Pedro chega para ele e diz: olha só, eu vou contigo até amanhã, vai comigo até a flor, embora que todos aqui neguem, eu não negarei. Pedro disse: hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Escute, mas quando Pedro realmente é impactado com o Espírito Santo, a primeira mensagem, a primeira pregação, a primeira manifestação da pegão são 3.000 almas que entregam a sua vida ao Senhor Jesus. Quando você lê isso, irmão, você não sente o seu peito arder, você não deseja isso, não. Você abre a boca e as pessoas sentiram a presença de Deus, você abre a boca pregando a palavra do Senhor e o povo está crendo naquilo que você está falando, você convidar ele à igreja e ele vir. Isso não há no meu coração. Pastor Luiz Pinheiro falou aqui na festa da Senador Pompeiro, irmão,
que um dia quando ela viu uma mulher de perigo, um cara maior do que eu, bem grandão, ela chegou nesse carro assim, encostadinha, botou, teve essa condição, se aconteceu com a minha mãe, você vai ver, eu não ia ficar me solte, agora só por favor, eu vou, Deus me avalei, o que aconteceu? Tem uma vez ela pegando a pecadeira, eu estava empolgando, passando, negociando, né? Glória, você não sabe o que aconteceu aqui? Quem der que Deus faça isso com você também. Mas pode pegar também, comportadamente também, vai rodar. Eu pregando, né? De repente aparece um cara forte, do meu tamanho, e ele queria entrar na igreja para acabar com o culto. E eu imaginei, meu Deus, agora pronto, eu tenho que soltar o microfone, correr e morrar esse homem. Quando eu pensei nisso, minha esposa já estava lá. Parecia um chapolin colorado. Ela se colocou assim na porta e disse assim: ah, isso eu não aguento. Eu disse: meu Deus, a confusão não vai ser maior, porque esse cara até matar a minha esposa aí, eu acho que eu fico cego e doido, e esse microfone vai ser o primeiro retorno. Irmãos, o cara não ousou dar mais nem passo, porque a ousadia do Espírito Santo de Deus nessa mulher baixinha afugentou o demônio que está gravando. Jesus disse que nós não devemos ter, sabe por quê? Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, para o Senhor Jesus. Mais uma vez. Judas traiu a corrupção do coração. Escute, irmão, o mundo é corrupto. O teu coração não é mais aquele coração enganador, corrupto, mentiroso, como era de Jacó. Jacó, quando o anjo estava orando, depois de uma vigília, a noite inteira, aí quando está terminando a vigília, o sol está nascendo, aí Jacó diz: "Não me abençoa, porque se tu não me abençoar, eu não te salvo, eu não termino essa vigília, enquanto eu não pegar prova de bênção." Olha, irmão, como isso é algo interessante. O anjo perguntou o nome dele. Mas por que o anjo perguntou o nome dele? O anjo sabia, rapaz. Como é que você passa a noite toda orando a Deus? Deus não dá resposta. A Bíblia diz que nós somos conhecidos por dentro e por fora. Deus sabe todas as coisas. O anjo pergunta o nome de Jacó. O que será ele? Será que se o anjo hoje perguntar qual é o teu nome ou como é o teu coração, será que vai dizer: eu sou o irmão mais santo da igreja, eu sou o irmão mais abençoado da igreja? Não, Jacó abençoado, eu sou o Jacó. Mas quem sabe que a conotação do nome Jacó é usurpador, mentiroso, enganador. E olha que esse homem enganou o pai dele. A pastor foi instigado pela mãe dele, não interessa, não é o pai. Escute, depois daquela vigília, o anjo disse para Jacó: o teu nome não será mais Jacó. Escute, irmão, no dia que nós encontramos Cristo Jesus, você não pode continuar mais sendo a mesma pessoa. Segundo as Coríntios 5:17. Assim, vamos lá, você sabe? Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Pilatos julga o poder injusto do mundo. Ali está Jesus sendo condenado pelo que ele não devia. Já parou para pensar? Irmãos, olha para cá, por favor. Não tem nada mais do retorno desta vida.
marido dele não, porque eu conheço ele. Você já parou para pensar nisso? Porque até essa mulher dizer isso, eu estou ao contrário, não, isso já daria uma pintura do inferno. Eu acredito que o Espírito Santo bradou no coração dessa mulher que ele não pode. Não era ele, não, isso é mentira do diabo. O diabo é o pai da mentira. Não cai nesse engano. É meu marido, não. Eu conheço ele, não era ele de forma alguma. Você já acabou para pensar nisso? Como é terrível, irmão! Mas escute, para terminar. Primeiro, o medo que o mundo causa. A corrupção do coração do povo mundano. O julgamento do poder da injustiça do mundo. Mas Jesus permanece fiel, dizendo: o meu reino, escute, não é esse. Quando Pilatos julgou Jesus por causa da instigação do povo, Jesus declara com todas as letras: o meu reino não é deste mundo. E Jesus estava sendo condenado. Se por acaso, meus queridos, fomos apontados, fomos injuriados, caluniados, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão na mansão celestial. Porque todos foram perseguidos, injuriados e caluniados, assim como eu e você muitas vezes somos. Aqui está a essência da fé cristã. Seguimos um rei que não pertence a este mundo, mas veio para transformá-lo. Jesus veio ao mundo e esse mundo se encontrava entre nosso pastor Zebone, técnico, tenebroso, caótico, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para nos chamar, nos escolher, nos tirar desse mundo e nos fazer a diferença neste lugar para a glória do nome dele. Concluo dizendo: Jesus nos chama para viver com um propósito no mundo, mas sem nos prender a este mundo. Somos peregrinos, embaixadores, luz nas trevas. Diz Filipenses 3:20: a nossa cidade, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso, quando o mundo tentar te molestar, lembre-se: primeiro, você não é do mundo. Segundo, você foi separado por Cristo. Terceiro, você pertence ao reino de Deus. Glória a Deus por isso. Eu faço um apelo final aqui na minha mensagem. Hoje Jesus te lembra: você está no mundo, mas não é do mundo. Então, não negocie seus valores. Não se curve às pressões. Permaneça firme na palavra. Porque aquele que venceu o mundo vive em você. E com ele, também você, eu, nós, somos mais que vencedores. Aplausos a Deus. Somos mais que vencedores. Aleluia, ficamos de pé, em nome de Jesus. Estamos, mas não somos. Igreja do Senhor Jesus, nós temos um dono e esse brevemente vai nos chamar para estar com ele lá na glória. E um dia tudo aqui vai findar. Louvado seja Deus, vida plenária, louvando ao Senhor Jesus. E se você sente no coração o desejo de fazer parte também deste povo convocado para morar no céu com Jesus, entregue a tua vida para Jesus.
reconcilia-te com o Senhor, apresenta a tua vida a Deus. Você precisa de um renovo, porque brevemente, aleluia, aquele que há de vir virá e não tardará, e nós vamos subir e morar eternamente com o Senhor Jesus. Um dia tudo irá ficar. Vamos adorar o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Santo Deus! Santo Deus! Estamos, mas não
darmos encerrado o 10º Congresso